E a nova de 2026 é que o mundo está acabando, bombas nucleares, terceira guerra mundial chegando, mas calma que também não é assim. A gente precisa conversar sobre muita coisa que está acontecendo. E a primeira coisa é: estamos encaminhando uma terceira guerra mundial? Isso está para acontecer? Existe esse risco de uma nova grande guerra por aí? Isso depende de quanto dinheiro e poder os donos do mundo estão querendo. E agora abriu de vez a porteira das teorias. Tem gente falando que é os Estados Unidos sendo imperialista como ele sempre foi. E aí também tem o pessoal que sempre está de prontidão para criticar Israel, né? Tem gente que acha que o Irã é o coitadinho da história, né? O reprimido. E tem gente que só consegue pensar na Copa do Mundo de 2026, que dessa vez o Hexa vem. Dessa vez vem. Começando a levantar a bola de quem tá certo ou quem tá errado nessa história, primeiro, todo mundo só quer a sua fatia do bolo nessa festa. Só isso, tá? E tudo que passa disso é clubismo e ideologia. O mundo não cabe dentro das nossas filosofias, o mundo não funciona do jeito que a nossa ideologia acha que ele funciona. Os países que têm poder bélico de destruição massiva estão jogando o seu xadrez como sempre jogaram. O mundo não mudou depois da Segunda Guerra Mundial, ele só foi reorganizado de uma forma que agora ninguém mais está seguindo o script, como nunca seguiu, até porque desde a Segunda Guerra Mundial não parou-se de ter conflitos entre países, entre estados, guerras civis aos montes, tomada de poder, golpes a mil, seja na América Latina, na Ásia, no Oriente Médio. Sempre ao longo da história alguém estava brigando em busca de mais poder e mais dinheiro, e essa história da guerra dos Estados Unidos contra o Irã não é diferente. Se você não consegue extrapolar as notícias que aparecem no jornal, você sempre vai pender a achar que tem um herói e um vilão, que tem alguém sendo oprimido e alguém sendo opressor. E enquanto a gente fica discutindo fatores ideológicos, eles já sabem o que vai acontecer daqui a uma década para frente. O Trump com a Venezuela, o Putin com a Ucrânia, que a guerra da Ucrânia já duram 4 anos, os jornais pararam de falar, mas tem muita gente sendo bucha de canhão aí dos dois lados, morrendo há 4 anos já. E a China que tá maluca, tá só precisando ali de um empurrãozinho para poder criar uma treta com Taiwan. E para você que não sabe, Taiwan é o berço dos chips que a gente utiliza nos nossos computadores, nos consoles dos carros, enfim, uma gama muito grande de infra que a indústria, de uma forma geral, utiliza. E é só por esse motivo que a China ainda não invadiu Taiwan, porque isso implicaria em diversas questões de interesse internacional que ficaria muito feio para a China, e a China, o Partido Comunista Chinês, o Xi Jinping, ainda não quer ter essa dor de cabeça em vista. E o que todas essas coisas têm em comum? Cada um só quer garantir que o seu bolso continue se enchendo. E agora vamos aos fatos. Para você que não sabe, o motivo principal, um dos motivos que os Estados Unidos atacou o Irã é que o Irã está com um projeto de criar uma bomba atômica. E isso difere de todos os países que já possuem uma bomba atômica, porque os tais países possuem uma diplomacia amigável, conversável, estão ali sempre apertando a mão do outro, sempre discutindo questões. O Irã não é um desses casos. É um regime totalitário que até então era comandado pelos Ayatollah, mas agora a gente viu que foi confirmada a morte do Ayatollah, né, que era o líder supremo deles. E o motivo principal diplomaticamente para os Estados Unidos atacarem o Irã é que o Irã está sim com um projeto de criar uma bomba atômica, já estão trabalhando nisso. Eles querem isso, e se caso eles consigam, o mundo vai ter um problemão, porque quando a gente para pensar rápido, aparentemente o único problema desse entorno aí de Irã, Palestina, Israel, Iraque é justamente Israel com o Irã, com a Palestina, sendo que o problema é muito maior. Historicamente, os países dessa região nunca se deram bem entre si. Existe uma guerra interminável entre eles, historicamente é fácil de você mapear isso, e não está sendo difícil de perceber, com o Irã jogando bomba até em Dubai. Então, assim, para vocês entenderem que a questão não é dualista só entre Israel e um país XYZ, não,
é um problema muito mais complexo, eu diria até familiar. E por que se ouve por aí que uma nova ordem mundial começou? Isso é devido àquela ideia que se instaurou após a Segunda Guerra Mundial de que os países precisariam ser diplomáticos em todos os sentidos, que o conflito do jeito que está acontecendo agora deveria ser o último recurso e na verdade nem deveria existir. Só que isso é bonito no papel, mas na prática há muito tempo já não acontece nada parecido com isso. Até porque se fosse assim, Estados Unidos e China não gastaria centenas de bilhões de dólares em armamento e na infraestrutura militar de uma forma geral. Entender essas coisas é crucial para que você não caia no papinho ideológico que é os Estados Unidos imperialista, é o Israel fundamentalista, sei lá o que. E se esquece de que para que o mundo real funcione, a hierarquia na base da força precisa ser estipulada. A China já teria invadido Taiwan, e aí esse termo invadir, dependendo da pessoa, vai falar, não, porque você está fazendo um revisionismo histórico, porque Taiwan é um território chinês, blá 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 blá, papinho ideológico. A China já teria atacado Taiwan, já teria invadido Taiwan, se ela tivesse certeza que as consequências disso seriam mínimas ou inexistentes. Isso já teria acontecido. E se a gente tirar um pouco o foco do cenário macroeconômico, ou seja, a trocação de bala que está rolando aí entre as partes, a gente vai começar a notar o quê? Pessoas, sociedade. Gente, vamos parar para pensar aqui. É só olhar os moldes que a Venezuela funciona hoje em dia, ou até então funcionava, né? Com a interferência do Trump. Talvez não seja o melhor modelo para a população. Sérgio, você está defendendo então que os Estados Unidos invadam todo lugar, invadam o Brasil para poder resolver todos os nossos problemas? Não, não. O que eu estou dizendo aqui é, olhemos para a realidade. E no caso da Venezuela nem é tão difícil assim, porque é só você ir para Roraima, que um monte de venezuelano vem fugido de lá e cai em Roraima. E ao invés de perguntar para alguns que ficam fazendo sensacionalismo internet afora de assuntos sérios e ficam relativizando a maldade humana por aí, com o QR Code do LivePix logo abaixo, pergunta para as pessoas que moram na Venezuela, ou então a situação da população iraniana no geral é a situação ideal, né? Porque regime totalitário, aí há quase 50 anos dos ayatollahs, e aí tem a guarda revolucionária, eles têm um exércitozinho lá, mequetrefe, que é proibido bebida alcoólica, mas a guarda revolucionária contrabandeia e vende. Só que, dependendo do caso, se você for pego com bebida alcoólica, dependendo da situação, né, do que eles entenderem, você pode ser torturado. É assim que funciona lá. Sérgio, você está sendo sensacionalista. Aí você acha o que você quiser. Mas é muito fácil a gente fazer juízo de valor em um país como o Brasil, que entre aos trancos e barrancos existe uma democracia. E por democracia eu quero dizer que ainda existe uma conversação entre o poder público e a população, mesmo que seja muito limitada, mas existe. E você olhar para esses países que há décadas vivem um regime totalitário centralizador, que vai ter uma galera defendendo que é o melhor regime do mundo, mas sempre fica aquela coisa, né? Nunca vai para lá. Nunca pede saída fiscal do Brasil e vai para lá. Critica daqui, que é gostosinho, né? Que você pode falar mal de presidente, pode falar mal de todo mundo, tá safe. Agora, fazer isso na China, no Irã, não vai estar dando. Então, para a gente reorganizar as ideias aqui, o que está rolando agora? Estados Unidos está atacando o Irã devido à queixa de que o Irã está querendo avançar no seu projeto nuclear. Isso é muito preocupante por vários fatores. Israel está participando porque, né, todo mundo já sabe que Israel tem um vínculo de aliança com os Estados Unidos, no caso, os Estados Unidos trumpista, e que, para quem não sabe, o Irã é um grande financiador de grupos como o Hezbollah e o Hamas. Então tem essa questão aí envolvida. O Irã possui relações comerciais com a China, vende muito petróleo para a China. A Rússia é uma aliada do Irã, mas não vai comprar essa briga definitivamente, até porque eles estão com
a questão Ucrânia há 4 anos já, está muito desgastada essa história. A França está se posicionando e não existem heróis ou vilões nessa história. Só existe gente muito poderosa querendo garantir os seus próprios interesses. Simples assim. Está se discutindo sobre a questão da passagem dos navios do Estreito de Hormuz, que é um local onde os barris de petróleo que são refinados ali na região passam. O Irã já demonstrou um interesse em atacar essa região. O Trump já se posicionou falando que, se preciso, vai escoltar os navios. E estamos assim. O Brasil talvez não sofra tanto com as oscilações dos preços do petróleo, porque a gente tem a Petrobras. Então a Petrobras, dependendo do que se decidir, pode absorver uma parte desse prejuízo caso os preços subam muito, até porque a gente vende petróleo para fora e compra petróleo já pronto, refinado, tudo certo. Então a gente tem essa questão da diferença de preço internacional. Nós temos refinarias, mas elas não dão conta da demanda de que precisa, além de que o petróleo que a gente extrai, muitas vezes a gente não consegue refinar, então existe essa troca aí que é feita. E tem comentário do Cobori no Flow falando que os Estados Unidos colocou um cara que até ontem era procurado para poder alçar ali a liderança do Irã e não sei o que. Gente, isso é tudo xadrez 4D, 5D, 6D da política global corrupta. E outra, agora eu vou falar do que importa. Tudo isso que acontece no mundo está sendo muito bem assistido por aquele que o criou, mas a maldade que esses agentes de poder podem exercer sobre as pessoas ao redor do mundo, a hora de todo mundo vai chegar, gente. O ser humano só vive 90, 100 anos no máximo. A hora de todo mundo vai chegar. E enquanto ela não chega, para de ficar discutindo com seus amigos, com a sua família, esses assuntos, pelo amor de Deus, pô. Você tá rompendo um laço de amizade aí, enquanto os caras estão enchendo a burra de grana por conta de discussão ideológica de quem tá certo e quem tá errado. Gente, isso é pueril. A história do mundo moderno se repete porque em todas as gerações as pessoas sempre acham que precisam tomar um lado ou que precisam resolver um problema. Esse problema existindo ou não. Quando essas coisas começam a acontecer, as únicas pessoas que merecem preocupação, merecem ter a atenção das pessoas, não é a ideologia do país XYZ. São as pessoas desses países que estão sendo afetados, que não tem nada a ver com essa história. Não tem nada a ver com isso. Mas que infelizmente vivem em locais onde, se você não é vinculado à causa, você é só um número descartável. E daqui pra frente se acostume com esse tipo de cenário, porque não vai melhorar, tá? Posso garantir isso pra vocês. E eu vou repetir isso aqui quantas vezes forem necessárias. Ao invés de você ficar quebrando o laço de amizade familiar por conta de partido político e ideologia XYZ, foque em saber quem Deus é, busque a Deus e estreite seus laços com seus amigos e familiares, que isso é a única coisa que importa. E se você quiser discutir esses temas, tenha a honestidade intelectual de olhar para a realidade e discutir baseado na realidade. E não na sua ideologia, nos livros dos seus autores favoritos. Mas olha para a realidade, vê o que está acontecendo. E aí, sim, dá para conversar. Talvez tenham outros vídeos que podem te interessar. Mas por esse vídeo é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.